Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 21/10/2023, mais uma nova mensagem, mais uma reflexão. Irmãos, vamos fazer uma oração, porque o assunto hoje é um dos mais polêmicos da Bíblia. Dízimo. Então vamos fazer uma oração, eu e você que está aí, né? Sei que esse vídeo vai nas plataformas depois, mas antes de você estudar a Bíblia, faça uma pequena oração, seja sincero diante de Deus e cumpra com a palavra de Deus e obedeça a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e eterno, Deus de misericórdia e Santo de Israel, Pai fiel e Pai justo. Sei que o Senhor, o Espírito do Senhor mora em nós, Pai. E que o Senhor venha usar o nosso corpo, o nosso membro da nossa boca, para falar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer. E que a gente, Pai, venha obedecer ao Senhor, que é o cabeça da igreja, e não a homens, porque a tua palavra está escrita. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a tua palavra, Pai, também diz que provai de todos os espíritos. Não é pecado provar de todos os espíritos. Pecado é reter o espírito que não é do Senhor. Então eu peço que o Senhor nos use para que o que vem do Senhor nós escolher, plantar na nossa mente, no nosso coração e viver ela e praticar e obedecer. Pai querido e eterno, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto, o assunto hoje é polêmico. Peço aos irmãos que tenham paciência, porque as pessoas, irmão, quer que a gente pregue aqui, com quem eu tenho conversado, com quem ouve, com quem olha as mensagens, diz, irmão, você demora muito, não sei o quê. O povo não tem tempo não tem paciência não. Irmão, você demorou 9 meses na barriga da tua mãe para nascer. A Bíblia diz que Deus teve muita paciência com nós. E por que é que você não tem paciência, hein, irmão? Você está pensando que eu prego aqui 2, 3 versículos, a sua vontade, irmão, é conhecer a Bíblia toda, para você querer dominar os outros, mas não é assim não. Você quer pegar e quer dominar Deus, mas você não domina não. Tá certo, meus irmãos? Você quer que Deus se encaixe nessa vida velha hipócrita que você leva. Às vezes você escuta as mensagens ou lê um versículo da Bíblia, mas você não tem temor nenhum, não tem respeito nenhum por Deus. Você lê por ler, mas você não obedece. Você às vezes usa a Bíblia para refutar Deus. Você usa trecho da Bíblia para dizer que Deus é mentiroso, que não é verdade. Irmão, isso aqui está escrito, é para o nosso exemplo. Isso aqui é a lei de Deus, é o estatuto dele. Doa quem doer. A palavra dele não vai mudar. Jesus disse, ainda que passe o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de permanecer. Isso aqui não vai mudar não, irmão.
O propósito de Deus vai acontecer, você crendo, não crendo, você obedecendo, não obedecendo, vai se cumprir. Bom é que você obedeça, porque você obedecendo, você se encaixa nele. Mas se você não obedecer, não se encaixa não, meu irmão, minha irmã. Tenha temor de Deus. Preste, olha, eu falo nas minhas mensagens, preste muita atenção. Analise bem o mensageiro que traz a mensagem a você. Porque existem dois tipos de mensageiro. O de Deus e o vindo por Satanás. Certo? Existem dois tipos de mensageiro. O de Deus, que é o Espírito Santo, e o de Satanás, que é carnal, que é contra Deus. Então, presta atenção. Tá certo, meus irmãos? Então, analise, porque Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Olha, entrará. Ele disse que muitos falsos profetas viriam em nome dele. Tem uns que dizem, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, fiz milagre, fiz maravilha, curei, prodígio. Jesus disse, afastai de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nem vos conheço. Olha, se Jesus não conhece, ele era de quem? Satanás. Tá certo, meus irmãos? Então preste muita atenção, analise, estude direitinho, porque o que você pensa que pregar a você é verdade, lhe enganaram. Então, o título aqui da pregação, dízimo, enganaram vocês. Vocês quem? Vocês que vão ouvir essa mensagem agora. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Vamos para lá, Malaquias. Malaquias. Aqui, Malaquias. Famoso Malaquias. Olha, irmão. A Bíblia aqui, para os irmãos entenderem. Olha. Malaquias, findou-se aqui Malaquias, capítulo 3, passa-se uma folha em branco, e aqui está Novo Testamento. Olha, irmão, isso aqui é uma tremenda mentira. Isso aqui é uma mentira. Vou explicar a vocês. Isso aqui não é Novo Testamento. Eu poderia ir buscar uns versículos aqui para provar que isso aqui não é Novo Testamento. Eu vou trazer amanhã, talvez eu traga os versículos para mostrar que aqui não é Novo Testamento. Porque lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus escolheu o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, olha. Aqui diz que começa o testamento antes de Jesus nascer. Diz que Jesus nasceu na lei. Como é que é Novo Testamento, se Jesus nasceu na lei? Dizem, Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Quando é que Cristo veio? Quando ele sai lá do túmulo, o ressuscitado. Ali se começa o Novo Testamento.
Viu? Ali se começa o Novo Testamento, o verdadeiro. Certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Olha. Ó, como eu vou provar aqui agora, como aqui não é Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, versículo 17. O próprio Jesus narra aqui, ó. Não, Mateus escrevendo, Mateus aqui no livro de Mateus escreveu, mas é o próprio Jesus que narra. Diz aqui, ó, capítulo 5, versículo 17. Não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Olha, não entendam de modo errado a razão da minha vida, da minha vinda. Não entendam errado. Não vim abrogar a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Ó, irmão. É Novo Testamento aqui ou é lei de Moisés? Ele está orientando que não entendam de modo errado. De qual é o modo errado? Pregar que isso aqui é Novo Testamento. Estão pregando de modo errado, enganaram a vocês e a mentira na mente de vocês está tão cauterizada como verdade que quando alguém chega simples, com a simplicidade de Cristo e com a verdade, vocês não aceitam. Tá certo, meu irmão? Por quê, irmão? Porque o interesse desses homens que pregaram para vocês, para trás, o tempo todo que vocês dizem que é crente, e que vocês é crente, e que vocês conhecem a palavra, e que vocês andam na verdade, é tudo falsidade e mentira. Vocês não são crente, vocês nunca foram crente, e vocês não conhecem a verdade, e nunca andaram na verdade. A palavra é dura, mas tem que ser pregada. Porque eu tenho um compromisso com você aqui, com a verdade, não com a mentira. Agora, quem prega a vocês reunidos nesses local, o interesse deles é guiar vocês na mentira e arrancar dinheiro de vocês e chamando vocês de ovelha quando vocês são filhos de Deus. Então prega mentira para vocês, porque todos nós somos filhos com o crente Abraão. Deus deu o direito de nós sermos chamados filhos de Deus e ele chama vocês de ovelha. Enquanto as vaquinhas, as ovelhinhas estão no curral, está se produzindo lã com mentira e aprisionamento não chega com conhecimento na mente de vocês, então vocês são enganados com a mentira. E a verdade não vem, porque a verdade liberta. A verdade não escraviza, a verdade traz libertação. A mentira lhe escraviza. A verdade traz conhecimento. A verdade traz conhecimento, a mentira traz aprisionamento. Mente enfatuada. Tá certo? Então Jesus aqui no 5:17, ele disse: não entendam de modo errado a minha vinda. Eu não vim abrogar a lei de Moisés, nem os mandamentos, nem o que? Está aqui, olha. Nem as advertências dos profetas. Olha, os profetas vinham para advertir o povo, para não ensinar de modo errado. E esses aí que estão pregando nos dias de hoje, que diz que é ungido de Deus e é um profeta de Deus e usa o nome de Deus, estão falando a verdade a vocês? Mentira. Estão mentindo. Então vamos aqui para
Só para os irmãos ter um esclarecimento. Ó, irmão, de Malaquias para a vinda de Jesus, durou um período de cerca de 450 anos a 500 anos. Passaram aí de 5 a 7 gerações. Certo? Passou-se aí de 5 a 7 gerações. Deus não falava, nesse tempo Deus ficou calado, Deus não falava com o povo tinha saído de Israel, o povo agora estava em Israel, não obedecia mais Deus, tinha afastado de Deus, Deus não falava mais com aquele povo, porque eles não estavam obedecendo mais Deus, as nações que Deus tinha tirado do Egito, aquele povo tinha acabado, Moisés tinha morrido, os profetas mais velhos, os anciões, tinham morrido, aquele nova geração não conhecia aquele Deus, não conhecia os milagres, Deus tinha ordenado que os pais sempre passassem de pai para filho o que Deus tinha feito, e isso foi se perdendo por falta de temor, por falta de seguir ao Deus verdadeiro, e ali eles foi se misturando, e foi se desfazendo as tribos de Israel, e o povo foi se misturando, e eles foram adorando os deuses desses povos, e então o Deus verdadeiro se perdeu, e agora o ser humano criou um novo Deus na sua mente. Nos dias de hoje não é diferente. Está pior. Tá certo, meus irmãos? Só para os irmãos compreender aqui. Mas, se você ler Romanos 10, do 1 ao 5, você vai entender. Se você ler Gálatas, do 4, do 1 até o 5, vai entender também. Então vamos aqui para Malaquias, né? Só para os irmãos entenderem aí, né? Novo Testamento se dá quando Maria vai lá no túmulo e não encontra Jesus. Ali começa o Novo Testamento da Bíblia, o verdadeiro, não é o falso não. O falso começa aqui em Mateus. Botaram aqui com mal intenção para pegar o dízimo de Malaquias, da velha aliança. Tá certo? Até a hora de Jesus ir para a cruz e entregar o Espírito a Deus, ali era a lei de Moisés, viu? Podemos se dar aqui, onde tem Novo Testamento, podemos se dar o nome de manuscritos históricos do judaísmo. Conta-se a história de Jesus, do nascimento, a sua crucificação e ressurreição. Então, são livros históricos do judaísmo. Faz parte do compêndio de lei de Moisés. É velha aliança, não é nova, é velha. Tá certo, meu irmão? Paulo também escrevendo, diz que Cristo era ministro da circuncisão. Cristo é ministro da circuncisão. Circuncisão era um preceito da lei de Moisés, que a circuncisão nada mais era do que um cortezinho no pênis, que a criança de Israel, do povo judeu, que era crente, que quando nascia, com 8 dias, o pai e a mãe levavam a criança ao sumo sacerdote do templo, e lá o sacerdote cortava o prepúcio para fazer a circuncisão, porque era uma obrigação da lei, era um mandamento da lei. Pois gentil, que não cria em Deus, que não tinha lei, então se ele quisesse fazer parte da nação de Israel, do povo de Deus, ele tinha que fazer, seja ele moço, seja ele jovem, seja ele idoso, seja ele criança, tinha que ir o sacerdote e fazer a circuncisão. Era um preceito da lei, para os irmãos entenderem tudo direitinho. Então vamos aqui para Malaquias. Ó, irmão, vai ter muitas mensagens, uma série de mensagens sobre dízimo. Então a gente tem que explicar tudo direitinho, não é correndo, não é do jeito que você quer. As coisas é do jeito que Deus quer. Se você quer do seu jeito, não fica aqui nesse canal, porque isso não é para você.
certo? Aqui as coisas é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer para você. Não é do jeito que você quer que Deus seja do jeito que você quer, não. Malaquia, olha, Malaquia 3:8. Não, 3, 6, 7, 8. Aqui, olha. Por que o homem rouba a Deus? Uma pergunta. Ponto de interrogação. Malaquia 3, capítulo 3, versículo 8. Por que o homem rouba a Deus? Ponto de interrogação. Vocês, porém, têm roubado de mim. Olha, vocês têm roubado de mim. Então Deus aqui está fazendo uma pergunta, por que o homem rouba a Deus? Deus responde, vocês, porém, roubam a mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que roubamos? Os homens perguntam, quando foi que nós roubamos? Vocês, Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus criou sobre vocês. Olha, porque o homem roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus, olha, Deus, não é o diabo não, foi Deus, criou uma maldição para quem estava roubando Deus nos dízimos e nas ofertas. Foi Deus quem criou, não foi diabo, não foi demônio, não foi ninguém, foi Deus. Pelas atitudes que eles estavam praticando, certo? Toda nação está me roubando. Ó, irmão, escapava alguém? Tanto quem dava, como quem recebia, estava roubando. Por essas atitudes, Deus mandou uma maldição. Olha, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Olha, irmão, aonde é que se depositava o dízimo? No depósito do templo. Aonde era esse templo? Em Jerusalém, feito por Salomão, filho de Davi. Era lá que Deus habitava. Então, o dízimo era levado no templo. Para haver alimento suficiente em minha casa. Quem era a casa de Deus? Era o templo lá. Lá era a referência do judeu, lá era a casa de Deus, Deus habitava lá. Ponha-me à prova, quer dizer, a atitude de dar o dízimo, de levar o dízimo na casa do Senhor, eles estavam fazendo com essa atitude, botando Deus à prova. Provando que amava Deus. Provando que obedecia Deus. Entendam e compreendam do modo correto. Diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. As suas colheitas serão formidável, porque eu as protegi dos bichos e das pragas. Depois nós lemos mais, é bem grande aqui o texto. Então tá aqui, olha,
ponha à prova, diz o Senhor dos Exércitos, eu abrirei a janela do céu e derramarei uma benção tal grande que não terão lugar onde colocá-las. Olha, onde colocá-las. Olha, irmão, Deus estava orientando aqui que se eles dessem o dízimo certinho, ele estava fazendo uma prova a Deus da fidelidade e do amor que Deus ia fazer sobre eles. Era uma espécie de voto, pode-se dizer aqui, uma obrigação que eles davam o dízimo. Então, era como se fosse um voto de fé, né? Mas eles estavam roubando, Deus mandou uma maldição. Agora, se eles temessem a Deus, desse tudo direitinho, levasse o dízimo tudo direitinho, o dízimo fosse administrado tudo direitinho, Deus ia mandar uma benção tal que não que era uma benção tão grande, eles iam ser tão abençoados, que Deus ia livrar aquela plantação deles das pragas. Então a fartura ia ser muito grande. Então, irmão, a gente se vê aqui pelo texto que dízimo aqui, nessa época de Malaquias, ia durar mais de 500 anos para Jesus nascer. Não era a época de Jesus. Então, não vamos confundir dízimo aqui com dízimo de Jesus, lá da época de Jesus, né? Mas vamos trazendo aqui para os irmãos entender, porque os pastores aí pegam Malaquias e jogam na igreja de hoje. Se não é para comparar nem lá com o de Jesus, que era bem pertinho a época aqui, ainda mais nós que já passou mais de 2000 anos. Então vamos entender aqui. Então, Deus, a maldição que Deus disse que ia trazer sobre ele é porque ele ia cerrar as comportas do céu. Não ia mais haver chuva. Nós vamos ver isso mais na frente aqui em Joel. Então, a maldição que Deus ia mandar, Deus cerrou as portas do céu, não tinha mais chuva, então não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha dízimo, mas se eles não roubassem a Deus, Deus ia mandar uma bênção tal que eles não tinham onde botar as suas plantações, os seus celeiros. Deus ia livrar aquela plantação de todas as pragas que existiam na terra, Deus ia livrar e eles iam ter uma colheita farta que não poderia caber nos seus celeiros, guardá-la. Olha, suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegi dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor dos Exércitos. Olha, tá vendo, irmão? Deus promete que ele ia mandar chuva do céu e a terra ia ser tão fértil que eles não teriam lugar aonde botar. E todas as outras nações iam ver a colheita tão grande que ia se admirar, porque o Senhor, a terra ia vibrar, ia ser abençoada, porque a terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor dos Exércitos, porque foi Deus que prometeu, irmão. Foi o Senhor que prometeu. Foi Ele que prometeu as bênçãos
ao povo de Israel. Ó, irmão, não é para nós hoje, isso aqui é para o povo daquela época. Agora, você pode trazer para os dias de hoje, para você não se encaixar nas mesmas coisas que os irmãos aqui estavam fazendo. Aqui existia dois tipos de pessoa: o povo de Deus e os ímpios. O povo de Deus, no povo de Deus existia dois tipos de pessoa: o que dava, o que recebia corretamente, e o que não dava e o que roubava. Então, o povo estava trazendo o dízimo, mas quem administrava estava negligenciando. E quem trazia também estava roubando. Tanto roubava quem trazia, como roubava quem administrava. Tá certo, meus irmãos? Então é preciso a gente se estudar direitinho, devagarzinho. Agora vamos aqui para Joel. Vamos aqui para Joel, que é para nós ver aqui o que é que vai acontecer, porque Deus prometeu, né? Deus prometeu a Joel, tá aqui. Joel. Então Deus prometeu que ia encerrar as comportas do céu e que não ia mais deixar chover. E que Deus disse que se eles voltassem a obedecer ao Senhor corretamente, Deus ia abrir as comportas do céu e ali ia derramar chuva e a terra ia dar muito fruto e ele ia livrar aquelas plantações de quê? Das pragas. Vamos aqui para Joel. Olha. Aquela sentença lá em Malaquia foi para o povo de Israel, daquela nação, não é para a igreja de hoje, não. Joel, capítulo 1, diz aqui: o Senhor enviou esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Escute bem, anciões, ouça todo o povo. Já aconteceu alguma coisa assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem isso a seus filhos, que eles contem a seus filhos e que estes falem sobre isso às nações seguintes. Então, Deus estava orientando aqui, através de Petiel, a Joel, filho de Petiel, no Antigo Testamento, muito antes de Malaquias, não sei quantos anos antes de Malaquias, né? E está falando aqui que eles fossem passando essa narração, essa sentença que foi dada a esse povo, que eles fossem passando de geração a geração. Para quê, irmão? Para que nós não venha cair no mesmo erro que eles. Então, era para se passar de nação a nação. Que no passado Deus fez assim por causa que o povo desobedeceu. Então, isso aqui serve de exemplo para nós não cair no mesmo vacilo, atualizando para os dias de hoje, no mesmo vacilo que eles caíram. Tá certo, irmão? Então, vamos aqui. Contem isso, pronto. Conte isso a seus filhos e às gerações seguintes. Olha. 4. Depois que o gafanhoto cortador deixou de devorar suas plantações, tá vendo que o povo estava roubando? Lá em Malaquia, Deus mandou uma praga, e as pragas, os animais, os bichos, os gafanhotos, as coisas, ia comendo as plantações, ia devorando tudo.
não tinha colheita. Olha, depois que o gafanhoto cortador deixou de devorar as plantações, o gafanhoto migrador veio e comeu o que sobrou. Então veio um gafanhoto migrador e comeu o que o pulgão deixou. Depois dele veio o gafanhoto salteador. Olha, depois desse veio outro salteador que comia e comeu o que o gafanhoto migrador deixou. Então, o que o gafanhoto migrador deixou, veio o gafanhoto pulador e comeu o que o primeiro deixou. O que o salteador deixou. E comeu o que o gafanhoto migrador deixou. Finalmente o gafanhoto devorador comeu o que foi deixado pelo gafanhoto salteador. Olha, irmão. 4 tipos de gafanhoto veio aí. Do primeiro, o último foi o devorador. O devorador comeu tudo. Todos os outros gafanhotos que veio, um foi comendo o outro, um foi deixando o que o outro deixava, vinha outro comia. O que o outro deixava, vinha outro comia. No fim, o devorador veio e comeu, foi tudo. Acabou com tudo. Por quê? Porque o povo estava em desobediência. Mas lá em Malaquias, Deus está dizendo que se eles obedecessem, Deus ia abrir as comportas do céu. Aqui eles plantaram, Deus cerrou, não tinha mais chuva, o que tinha plantado e que tinha nascido, Deus mandou uma praga, os gafanhotos veio e comeu tudo, não sobrou, foi nada. Então o povo começou a perecer, começou a passar fome. Por quê? Porque estava roubando a Deus. O povo roubava a Deus. O povo não tinha temor. O povo não obedecia mais Deus. O povo já tinha se esquecido. Os mais antigos já tinham perecido pelo meio do caminho. Aqueles que viram os milagres feitos lá no Egito, não existia mais. Aqueles anciões que viram e contavam ao povo, não existia mais. Se perdeu. A história, irmão, não vai se perdendo? Você conhece a história dos seus antepassados? Você se reúne mais hoje, que nem antigamente a gente via os senhores antigos, sentavam nas calçadas e proseava e contava. Hoje não, é tudo por internet, o povo não tem mais paciência, uma mensagem demora meia hora, o cara já quer saber de tudo. O cara diz, não, a mensagem é longa, é cheia de arrudeio. Tem que explicar, irmão. Só ler, não entende não. Sabe por quê? Porque só ler, se entendesse, você aí era obediente. A Bíblia, você tem aí a Bíblia. E por que você lê e não entende? E por que você lê e não obedece? E por que você lê e não tem temor? Porque você lê a Bíblia e compreende do seu jeito e você quer seguir do seu jeito. Você não quer estudar a Bíblia, você não quer escrafunchar, você não quer analisar tudo direitinho para você não vacilar. Para você ter temor de Deus. Tá certo, irmão? Então, o dízimo aqui, o povo estava roubando a Deus. E Deus mandava uma sentença contra o povo. Vamos ler mais para frente. Hoje, nos dias de hoje, eles trocaram
a gente vê aqui que dízimo era alimento, que gafanhoto não come, só come plantação. Então, nos dias de hoje, trazendo isso para os dias de hoje, mudaram o dízimo em o alimento, que é o dízimo, trocaram o alimento por dinheiro, e o devorador, o gafanhoto, trocaram por um demônio que vai na tua despensa e come tudo. Olha aí você entendendo a vinda do Senhor de modo errado. Olha aí você entendendo a vinda do Senhor de modo errado. O dízimo nunca foi dinheiro. Devorador nunca foi na tua despensa. Devorador vinha na plantação. O gafanhoto vinha na plantação. Não era devorador, era gafanhoto. Ele vinha na plantação. Se você não der o dízimo aí, eles trocaram a sua despensa, a plantação pela sua despensa. Trocaram o gafanhoto pelo diabo. Vamos chegar lá em Mateus, viu? Vamos chegar lá. Vamos. Amanhã a mensagem já está ficando grande. Amanhã nós vamos lá para Mateus. Eu vou apenas ler aqui o resto do capítulo de Joel para vocês compreenderem. Amanhã nós vamos para Mateus 23, depois vamos para Deuteronômio, depois vamos para Éfeso. Tá certo, meu irmão? Vamos só aqui. Capítulo 5. Bêbados, olha, bêbados, acordem e chorem, pois todas as uvas foram destruídas e o vinho novo foi tirado de seus lábios. Um grande exército invadiu a minha terra, e um exército poderoso que não se pode contar. Os seus dentes são tão afiados como os dentes de leão. Então, um exército de gafanhoto aqui veio para comer a plantação de tudo que eles tinham, da vinha, das outras plantações que ele tinha, de tudo. Os dentes deles eram tão afiados que eram que nem dentes de leão. Vamos para frente. As suas presas são como de um leão. Eles acabaram com as minhas vinhas, arruinaram as minhas figueiras, arrancaram as cascas das figueiras, deixando branco o tronco e os galhos. Chorem de tristeza e fiquem de luto, como a jovem que chora a morte de seu noivo antes do casamento. Então, por causa de que eles estavam roubando a Deus, nos dízimos, Deus mandou uma praga de gafanhoto que devorou tudo que eles tinham. E eles começaram a chorar e se lamentar como uma noiva que está prestes a casar com um rapaz bom e recebe a notícia que ele morreu. Então o luto, a tristeza era grande. Porque todo o trabalho deles foram em vão. Por falta de temor e de desobediência a Deus. Tá certo, meus irmãos? Então vamos aqui, ó. Olha. As ofertas de cereais e de vinho que antes eram levados ao templo do Senhor. Olha, tá vendo o templo lá em Jerusalém? As ofertas de cereais, olha, de alimento e de vinho, antes eram levados ao templo do Senhor, foram cortadas. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Olha, foram cortadas. Então, os servos do Senhor e os sacerdotes estavam de luto. Os campos estão vazios de colheita. Em toda parte a terra planteia.
o cereal está destruído, o vinho novo e o azeite acabaram, vocês, agricultores, têm toda a razão para estarem abalados e desesperados. E vocês que plantam uva têm toda a razão para chorar. Chorem para chorar. Chorem pelo trigo e pela cevada, também porque toda a colheita foi destruída. Então, não tinha mais nenhum tipo de colheita, irmão. Tudo foi destruído. Deus mandou uma praga de gafanhoto, de tudo, que por falta do temor daquele povo, eles estavam roubando a Deus, estavam desobedecendo nos dízimos e nas ofertas, estavam fazendo de qualquer jeito. Então Deus cerrou as comportas do céu, mandou gafanhoto, destruiu tudo, acabou com tudo. Deus mandou as primeiras pragas para acabar com as plantações dele, e depois cerrou as comportas do céu. E olha aqui como é terrível. Olha, a videira está seca, a figueira também secou, a tamara e a romeira estão murchas, a macieira e todas as árvores do campo secaram, e por isso toda a alegria murchou no coração dos homens. Olha, não tinha mais ânimo. Toda a alegria do coração do homem foi-se embora, se acabou. Aí veio a angústia, a tristeza, a revolta, a dor. Os dias de hoje, irmão, será que vocês temem ao Senhor? Será que vocês obedecem a Ele verdadeiramente? Será que vocês entendem Ele de modo correto ou de modo errado, a vinda dEle? Aqui, olha. Sacerdote, vistam-se de pano de saco, ministro do meu Deus, ajoelhe-se, chore a noite toda, em frente ao altar, pois não haverá mais oferta de cereais de vinho no templo do seu Deus. Olha. Então, Deus mandou os sacerdotes reunir o povo, e em frente ao altar, em vez do povo trazer oferta, agora o povo ia clamar, ia chorar, ia clamar o Senhor, de frente do altar do seu Deus. Aí aqui, olha, convoque um jejum, anuncie que vai haver uma reunião solene, reúnam os mais velhos, todo o povo, no templo do Senhor, seu Deus, e ali orem e clamem ao Senhor. Está vendo? Deus mandou fazer uma convocação e que eles fizessem um jejum e que eles reunissem velhos, jovens, crianças, todo mundo em frente ao altar do Senhor, porque ali eles iam fazer um voto com o Senhor. Eles iam ouvir o que Deus estava falando. E você ouve hoje, e você obedece, e você escuta a voz do Senhor. Você escuta quem a Bíblia diz lá, ouça em Apocalipse, ouça, quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E vocês ouvem hoje? Olha, está chegando o dia do Senhor e o castigo está próximo. Ó, irmão, a vinda do Senhor aqui estava próxima? Estava. Aqui em Joel está profetizando. Essa vinda do Senhor aqui era ele em carne, que é uma profecia que Joel está falando sobre o nascimento de Jesus. A vinda do Senhor está próxima.
Deus ia vir, Jesus ia vir, ia nascer, ia julgar Israel. Olha, a vinda dele estava próxima. Olha, a destruição que vem do Deus Todo-Poderoso está bem próxima. Olha, vinha de quem? A destruição vem de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Olha, irmão. Quem é que dá a salvação a você? É Deus. Quem é que condena você? É Deus. Por quê, irmão? Pela sua falta de desobediência. Então, na realidade, Deus não lhe condena. Ele sabe quem é dele e quem não é. Ele só vai dar a sentença pelos atos que você pratica. A condenação, quem lhe condena é você mesmo com seus atos e com as suas atitudes. Você é quem forma o seu juízo. A partir do dia que você tem entendimento, até o dia que você morre. Você sabe o que é o certo e o que é errado. A palavra de Deus está aqui. Ele não tem o culpado por inocente. As mídias sociais estão aí pregando o evangelho. Cabe a você... Você tem discernimento para discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então, Deus estava ali alertando, lá em Joel, aqui em Joel, está alertando lá em Malaquias, está alertando lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, que vocês não entendessem de modo errado a vinda dele. Analise, estude, busque, pesquise. As mídias sociais estão aí, você não é inocente não, se andar no caminho errado. Então, irmão, aqui a destruição vinha da parte de Deus, não vem da parte de diabo, de coisa nenhuma não. É Deus que manda. A operação do erro, busque lá na Bíblia a operação do erro por não acreditar na verdade. Por isso, bota assim, por isso Deus lhe envia a operação do erro. Aí você vai ver lá nas epístolas que Paulo escreveu. Por não acreditar na verdade, Deus manda uma operação do erro. Quem é que Deus manda? Um mensageiro. Com quê? Uma mensagem mentirosa. Para quê? Como você não acredita na verdade, ele manda um errado para que você creia nele. Então não entenda de modo errado a vinda do Senhor. Olha, e ele disse, a vinda do Senhor aqui em Joel está próxima. Quando é que se deu a vinda do Senhor? Teve a vinda do Senhor, nasceu, viveu e morreu. Segunda vinda do Senhor, ressuscitou. Jesus vindo sobre as nuvens. Existem várias vindas do Senhor na Bíblia. Agora, em forma corpórea, só existe duas. A primeira foi quando ele nasceu. A segunda foi quando ele ressuscitou-se espiritualmente. Ele apareceu para o judeu em espírito. Para os gentios, ele apareceu em espírito. A Paulo, ele apareceu em espírito. Para os judeus, para os discípulos que andavam com ele apareceu num corpo de carne. Ele prometeu, eu tenho várias mensagens aí que falam sobre a vinda de Jesus. Ele prometeu naquela geração. Ontem mesmo, antes de ontem, eu preguei uma mensagem de madrugada, eu preguei uma mensagem, um estudo mais profundo sobre a vinda de Cristo. Mostrei todos os versículos que ele veio naquela geração. Tá certo, irmão? Jesus veio julgar o povo de Israel no ano 70, a escatologia consumada. Vamos aqui para o dízimo, que a mensagem já está ficando grande. Vamos terminar aqui Malaquias. Não, Joel. Versículo 16, olha. Nossa comida vai desaparecendo da nossa frente. Toda a alegria e satisfação acabaram no templo do nosso Deus.
as sementes apodreceram no solo, os celeiros e depósito estão em ruínas. Os cereais secaram no campo. Olha, depois de toda a praga que Deus mandou, que acabou com toda a plantação deles, aí Deus encerra os céus, não vem chuva. O que eles plantaram não tinha chuva, secou, apodreceu debaixo da terra. Os celeiros não tinham mais nada, estava tudo seco, estava sendo destruído. Porque foi a praga que Deus mandou pela desobediência. Irmão, e qual é a praga de hoje que Deus manda? Os mensageiros com a mensagem errada, com a mensagem distorcida da palavra de Deus. E o povo, por falta de obedecer, de não acreditar na verdade, ele manda a operação do erro, para que creia na mentira. Olha, o gado muge de fome, os rebanhos andam inquietos, pois não há pasto para eles, até os rebanhos das ovelhas estão morrendo. O Senhor, ajuda-nos. O fogo destruidor, os pastos e os pastos queimou todas as árvores do campo. Olha, o fogo incendiou e queimou, foi tudo, irmão. A terra foi sem nada. Até mesmo os animais selvagens gritam pedindo a sua ajuda, porque para eles também não há água. Os córregos secaram e os pastos estão completamente queimados e secos. Tá vendo, irmão? Vamos encerrar por aqui hoje. Limo, Joel, você viu aqui o castigo que veio da parte de Deus para aquela nação que não andava no caminho do Senhor. Dizia que era povo de Deus de Israel. Prestou atenção na mensagem, na semântica da mensagem, o que é que a mensagem quer trazer para você nos dias de hoje? Você obedece a Deus? Você entende a vinda do Senhor? Será que hoje você entende que o próprio Deus mora dentro de você? Ou você está entendendo de modo errado, que lhe pregaram errado, que você não tem Deus e que você precisa ir lá aceitar Ele quando você não acredita do modo certo? Porque Jesus disse, olha, não foi vocês que me escolheste, foi eu que escolhi vocês. Então, qual é o modo errado? É o que prega que você tem que ir lá aceitar Ele, que você precisa confessar Ele, que Ele não mora em você e que você ainda tem que buscar o Espírito Santo. E tudo isso Ele já fez por você e Ele mora dentro de você e você não acredita, esperando Ele voltar ainda. Será que você está entendendo de modo certo ou de modo errado? Vou aqui, irmão, deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ouvir essa mensagem aí, você pode dizer, esse irmão não trouxe nenhum esclarecimento não. Ó, irmão, precisa-se você conhecer a história do que é dízimo. Para que era o dízimo? Qual era a finalidade do dízimo? O que aconteceu? O que é dízimo? Para que era dízimo? O que é que se fazia com dízimo? Qual era a finalidade do dízimo? Precisa-se narrar a história todinha, mostrar os fatos anteriores para poder você entender, para chegar nos dias de hoje. Dízimo nos dias de hoje existe? Podemos dar dízimo? No Novo Testamento existe dízimo ou não? Amanhã nós vamos desfrunchar. Vai ter um bocado de dia, vai ter várias mensagens. Hoje vai ser a primeira parte. Então vai ter vários estudos e os irmãos vão ver agora
Faça uma reflexão quando você ouvir todas as mensagens e vamos ver se você anda na verdade, se você entende a vinda de Cristo de modo certo ou de modo errado. Vou deixando a graça e a paz, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal e amanhã vai ter mais. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Irmão, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. Amanhã o assunto pesa mais, viu? Amanhã nós vamos lá para Mateus 23, depois nós vamos lá para Deuteronômio, né? E depois nós vamos para Éfeso. Graça e paz, em nome de Jesus, amém. Deus continue abençoando a cada um de vocês, amém.